Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Gazeta, canal 19.1. Estamos de volta com mais um programa Confronto de Ideias. E nessa semana, a nossa temática é sobre a greve da educação. Greve essa que já ultrapassa os 73 dias, alunos sem aulas, professores sem salários. E para falar sobre esse assunto, nós temos como convidados hoje o Henrique, que é diretor do Sintep, que também foi ex-presidente do Sintep no último mandato e que está compondo a nossa bancada. Seja bem-vindo, Henrique. Eu que agradeço, mais uma vez, a oportunidade de debater o tema da greve aqui na educação no estado de Mato Grosso. Temos também como convidado o deputado estadual Wilson Santos, o deputado estadual que vem fazendo aí um embate frenético hoje no plenário da Assembleia em defesa dos servidores da educação. Deputado, seja bem-vindo. Cristiano, eu que agradeço estar aqui, especialmente ao lado do professor Henrique, meu colega. Teve quase 20 mil votos para deputado estadual, mais votado do que eu. Sabe muito de educação e espero que o programa possa atender as expectativas do seu telespectador. Para você que está em casa, então, essa temática é muito importante, é muito interessante. O programa Confronto de Ideias traz você aqui para compreender um pouco desse quadro. E para a gente começar o programa Confronto de Ideias, fazer uma pergunta rápida que os dois podem aí nos respondê-la, que é uma avaliação geral, nesse momento, desse movimento paredista. Vou começar aqui pelo Henrique. Qual é a avaliação que você faz da greve até o presente momento, Henrique? Uma avaliação positiva do movimento que apresenta uma capacidade de resistência da categoria, mesmo com toda a tirania, com toda a crueldade, com toda a ausência de humanidade implementada pelo governo do estado ao retirar o alimento das famílias com o corte dos salários. Então são 73 dias de greve com corte de ponto e a categoria demonstrando aí uma grande capacidade de resistência. Foram muitas mobilizações pelo estado de Mato Grosso. Tivemos agora uma última Assembleia Geral, os trabalhadores demonstrando aí cada vez mais o seu grau de insatisfação naquela perspectiva de dizer ao governo do estado que se quer acabar com a greve aqui no estado, precisa apresentar a proposta aos trabalhadores da educação. Portanto, é um movimento que vai marcar a história da educação aqui no estado de Mato Grosso. Já é a maior greve da história aqui no estado e a greve mais dura do ponto de vista, inclusive, do posicionamento dos órgãos públicos, de muitas instituições, de papel que foi jogado por certos atores que deveriam estar em outra seara e que, na nossa concepção, é um posicionamento bastante estranho com base naquilo que tem sido referencial das outras greves aqui no estado. Então isso, inclusive, ajudou a dar ânimo ao governo do estado para poder tomar as medidas que tomou com relação aos profissionais da educação. Então, nós estamos já com 73 dias de greve, uma greve que iniciou o governo dizendo que a Lei 510 era impossível, praticável e ilegal, já ameaçando todo tipo de retaliação aos trabalhadores através da PGE, desde antes dos trabalhadores entrarem em greve, mas isso não foi suficiente para poder amedrontar essa categoria aguerrida que eu tenho orgulho de pertencer a esse quadro de profissionais aqui no estado de Mato Grosso. Obrigada, Henrique. Deputado, qual que é a sua avaliação dessa greve que já ultrapassa aí 73 dias e que já é considerada a maior greve da história do estado de Mato Grosso? Que é a minha área, né? História. Sem dúvida, o governador Mauro Mendes Ferreira já está na história da educação mato-grossense. É o governador que cortou salários, que tirou a comida da mesa dos profissionais da educação. E olha que não são poucos, são 41 mil famílias de profissionais da educação pública estadual neste estado. O governador repete sempre a mesma história, que não é verdade, e eu sempre comparo com a minha experiência, Cristiane. Assumi a prefeitura em 2005, nós tínhamos 13.500 servidores da prefeitura na época, todos em greve. 3 salários atrasados, não era 7,69, era 300%, 3 salários cheios, integrais. E eu resolvi isso em menos de 60 dias. Por quê? Porque eu coloquei o coração acima de tudo. O respeito ao servidor.
Naquele ano, Cristiano, de 2005, eu não fiz nenhuma obra física em Cuiabá. Zero. Nenhuma obra física. Porque nenhuma obra física, fosse uma recuperação de uma ponte, a operação tapa-buraco, a construção de um pavimento, nada disso era mais importante do que regularizar a situação de 13.500 famílias. E o governador Mauro Mendes Ferreira, só nesse primeiro quadrimestre, só de ICMS ele teve um incremento, isto é, ele arrecadou a mais do que no mesmo período do ano passado, de janeiro a abril, 235 milhões. O IPVA este ano vai dar 160 milhões a mais. E o FETAB vai dar mais de 600 milhões de incremento. O ICMS vai dar em torno de 670 milhões de acréscimo em relação ao ano passado. O FETAB 600 milhões aproximadamente de acréscimo. E o IPVA 161 milhões. Cristiane, só nesses três tributos, IPVA, ICMS e o FETAB, que é um fundo, 1 bilhão e 420 milhões a mais. E o que é que os profissionais da educação exigem que seja cumprido? A Lei 510, que já foi cumprida há 5 anos, é das 128 milhões. Quer dizer, é maldade, eu não posso ver diferente. Porque já estive sentado na mesma cadeira, já fui ordenador de despesa. Tem dinheiro em caixa sim, e a pergunta que eu faço é a seguinte: e o dinheiro que vem do Fundeb? Ele está usando para que esse dinheiro? Esse dinheiro não pode sofrer 1/1000 de desvio, senão tipifica como crime de responsabilidade. Então eu vejo essa greve como um movimento legítimo, legal, corajoso, cívico dos meus colegas profissionais da educação e um governador birrento, parece aquele menino birrento, duro, e que isso só vai prejudicar e estender cada vez mais essa greve. Wilson, foi importante a sua fala com relação ao Fundeb, né, que até o Henrique trouxe para a gente, já no outro momento que a gente discutia sobre a greve da educação, que no momento em que se estava na mesa de negociação com o governo, os salários que foram cortados seriam parcelados. E quem estava na mediação, né, pela parte do governo, afirmou que esse recurso já havia sido gasto para, inclusive, pagamento de fornecedores. Absurdo, né? Como é que fica, Henrique, hoje, né, a questão do corte desses pontos e essa denúncia que foi feita pelo Sintep aqui no programa Confronto de Ideias? É uma situação que precisa de ser averiguada, porque uma vez confirmada, isso constitui crime de responsabilidade. Então, na minha leitura e na leitura dos trabalhadores do Sintep, não faz sentido negociar uma pauta de greve com o governo e na hora de restituir o ponto dos trabalhadores, isso ser parcelado, até porque o recurso da educação é recurso carimbado, são verbas vinculadas. O artigo 69 da LDB estabelece a periodicidade da transferência dessas receitas para o órgão responsável pela educação, e o órgão responsável pela educação aqui é a secretária Marioneide, através da SEDUC. Aliás, não sei nem se ela tem controle disso, até porque o Estado insiste na história da conta única. E o artigo 70 da LDB vai dizer onde deve ser gasto as receitas, e o 71 diz onde não deve ser gasto as receitas. Portanto, não repassar os recursos da educação na data correta, que é a cada 10 dias, mais no cronograma do Fundeb, para o órgão responsável para financiar a educação, o próprio artigo 69 da LDB está dizendo que as pessoas serão responsabilizadas, né, civil e criminalmente, e que essas receitas, inclusive, devem ser corrigidas. Então, cabe aqui uma pergunta: por que num processo de negociação, com o corte dos salários, para cortar, cortou de uma única vez, e na hora de pagar, o governo propôs lá na mesa de diálogo o parcelamento? Então não faz sentido, né, o parcelamento. Esse dinheiro precisa de estar guardado, porque ele tem uma destinação constitucional e uma destinação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é o financiamento da educação, e esse recurso ele é apenas para manutenção e desenvolvimento do ensino. Qualquer desvio que não seja para manter e desenvolver o ensino constitui desvio de finalidade. Com certeza nós queremos saber a fundo essa situação. Wilson, a gente vai falar um pouco depois sobre
Hoje, né, às 15 horas, o Sintep recebeu a proposta, uma nova proposta do governo. A gente vai falar daqui a pouco sobre ela. No entanto, né, na primeira proposta, que inclusive foi validada pela desembargadora e também legitimada agora nesse novo documento, aponta um parcelamento desse salário dos servidores. Ou seja, maio, junho, julho e agosto, que estão cortados, né, seriam parcelados com pagamento até o final de setembro. O que pode ser feito com relação a isso? O que a Assembleia Legislativa pode fazer com relação a isso? Isso é legal? Isso é possível? Bom, primeiro eu quero referendar aqui o que o professor Henrique colocou. A educação é uma categoria diferente. Quando ela faz greve, o ano letivo só pode ser considerado legalmente concluído se for executados 200 dias letivos. Quer dizer, o professor ele é obrigado a repor essas aulas. Eu apresentei na Assembleia, já está tramitando na casa, um projeto de lei, Cristiano, tratando os profissionais da educação com essa diferença. Havendo um movimento paredista, uma greve, coisa parecida, o governo fica proibido de descontar os seus dias parados. Por quê? Porque ele obrigatoriamente, diferente de outras categorias, os profissionais da educação são obrigados a garantir os 200 dias de aula. Se isso não acontecer, aquele ano não é considerado legal e perfeito. Então, o profissional da educação, ele vai repor as aulas. Não tinha por que fazer o corte. O governo faz o corte para fazer o terrorismo, para levar o desespero, para levar o pânico. Achava que cortava e os professores voltavam. Não conhece a categoria, a história da categoria. Eu acompanho essa categoria desde o tempo de associação dos professores de Mato Grosso. Lá com o professor Oswaldo Oliveira, lá atrás com o Reinaldo, com Oswaldo Sobrinho, com grandes professores e mestres que levantaram esse movimento. Então, não é assim. E esse parcelamento, parcelar por quê? Tem dinheiro do Fundeb. O Estado hoje arrecada mais do que arrecadava no passado. Os governos anteriores, tanto do Silval como do Pedro Táxi, pagaram os 5 anos integralmente a Lei 510. Tiveram um problema aqui ou ali com a RGA, parcelou, enfim, mas a Lei 510, que hoje, Cristiano, é a grande motivação da greve, a Lei 510, ela nasce em 2013 e começa a surtir efeitos a partir de 2014. Qual que era a concepção dos trabalhadores ali? Que durante 10 anos, os professores que são os mais mal remunerados profissionais com nível superior do Estado, o economista ganha mais que o professor, o dentista ganha mais, o médico ganha mais, o advogado ganha mais, o promotor ganha mais, certo? Todos eles ganham mais que o professor. Qualquer nível médio no Estado ganha 14, 15, 16 mil reais. Na Assembleia, assim. O professor ganha 2, 3. Então, houve toda uma luta, uma campanha, pilotada pelo professor Henrique, por tantos outros líderes do movimento, Valdeir, enfim, que conseguiu, em 2013, aprovar uma lei complementar, dizendo que dentro de 10 anos, garantindo um aumento médio de 7,7% ao ano, mais a inflação, você chegaria em 2022, 2023, com o salário dobrado em relação a 2013. E assim o Silval cumpriu, o Táxi cumpriu em 2015, cumpriu em 2016, cumpriu em 2017, cumpriu em 2018. No primeiro ano, o governador Mauro Mendes, que está aqui, ó, eu ando com isso aqui. Isso aqui é o plano de governo dele. Poder dar um close aqui, Zé? Isso aqui é o plano de governo dele. Ele diz aqui, nas páginas aqui, ó, assinado por ele, depois pelo Piveta, se você me permitir, Cristiano, eu vou ler aqui. Sim, claro. Um documento oficial que está registrado no Tribunal Regional Eleitoral, e eu fiz questão de buscar, ele diz aqui, na página 2, sabemos que os servidores públicos são os principais atores de uma gestão exitosa, e os servidores públicos serão nossos maiores parceiros na implantação das novas políticas públicas para mudar Mato Grosso. Portanto, iremos tratá-los com respeito e valorizá-los. E aí diz no final, garantiremos a eles o pagamento do seu salário em dia e dentro do mês trabalhado, a recomposição anual dos salários e os seus direitos. Aqui, ó, é o programa do então candidato Mauro Mendes Ferreira e Otaviano Piveta, que está sendo rasgado e jogado na do lixo e cada dia mais ameaçando. Esses dias encontrou uns professores no aeroporto e ele, naquela rompante de superioridade, perguntou
aos profissionais de educação o que é que eles estavam fazendo ali no aeroporto, como se eles se sentissem um cidadão de primeira classe e os profissionais de educação de segunda ou terceira. Mas no decorrer do governo dele foi mostrando como é que ele vê a educação, como é que ele analisa, como é que ele se relaciona com a educação. É ameaçando o professor em aeroporto, é mandando cortar salário, ameaçando demitir. Se fosse para eleger um tipo desse, que só sabe fazer não, nós elegeríamos um computador. Porque a gente quer alguém que tenha coração, que tenha habilidade, que saiba conversar, que saiba ouvir, que dá um passo atrás, que dá dois à frente. Ah, mas o estado está ruim? Sim. Quando o Dantas pegou, estava pior. Quando o Bezerra pegou, estava pior. Quando eu peguei a Prefeitura de Cuiabá, um caos. E com paciência, com calma, respeitando sempre o servidor, nós estamos construindo passo a passo. Ok, deputado. Bom, acho que a gente está tendo aqui, né, várias avaliações, avaliação do deputado Wilson Santos, do Henrique, enquanto movimento sindical. E isso vai fazer você que está em casa começar a se esclarecer mais sobre a greve hoje da educação, maior greve da história de Mato Grosso. E aí, entrando nesse ponto, né, acho que é importante a gente pautar que na semana passada nós tivemos aí a declaração por parte da desembargadora Maria Otildes, né, quanto à ilegalidade da greve. E ela mantém que, quanto a essa ilegalidade, o corte de pontos deva permanecer e que o Sintep, se descumprir a ordem, que era o retorno em até 72 horas, né, também pagaria aí uma multa de R$150 mil, né. É importante que você que está em casa, que saiba que esse movimento fez uma assembleia, mesmo diante desse posicionamento da desembargadora, e aprovaram a manutenção na greve. E aí, Henrique, eu pergunto para você, como é que fica agora o sindicato nesse contexto de ilegalidade da greve por parte do Poder Judiciário? Muito boa a sua pergunta, Cristiane, até para a gente poder esclarecer, em que pese as consequências, né, para o movimento serem ruins, né, do ponto de vista de uma ilegalidade e de uma abusividade da greve, quero esclarecer aqui para a sociedade que a greve foi declarada abusiva, ela não teve a declaração da ilegalidade. O governo sim pediu a ilegalidade e a abusividade da greve, então ela determinou apenas a abusividade da greve, o que significa que a greve é legal e na leitura dela nós estamos utilizando de forma abusiva, né, de forma exaustiva, um direito que nos é assegurado, que é o direito do exercício de greve que está previsto no artigo 9º da nossa Constituição Federal. Então, portanto, essa é a realidade do que nós estamos vivendo na greve dos trabalhadores da educação aqui no estado de Mato Grosso. E nós não concordamos, né, com a posição, né, da desembargadora. Então, nós temos como referência que o que suspende uma greve no Sintep Mato Grosso é a sua Assembleia Geral, por isso que nós chamamos a Assembleia para sexta-feira, para que essa questão não recaísse apenas no presidente do Sintep Mato Grosso. Portanto, não se trata de desrespeitar, de afrontar o Poder Judiciário de Mato Grosso, é muito pelo contrário. Prova disso é que nós estamos recorrendo ao próprio Judiciário para reverter essa situação, que aliás a declaração polêmica da nossa companheira presidenta do Sintep Mato Grosso em Sinop, que gerou todo um estardalhaço, inclusive nos meios de comunicação, e uns em maior e outros em menor intensidade. Há veículos de comunicação que estão aqui a serviço da verdade, fazendo de fato a comunicação, fazendo debates como esse, como vocês estão fazendo aqui. Eu quero aproveitar e parabenizá-los, mas há também aqueles veículos de comunicação que a gente não sabe por que motivo, razões ou circunstância, que funciona muito mais como uma correia de transmissão, como um porta-voz do governo do estado, inclusive contribuindo para colocar a sociedade contra os próprios trabalhadores da educação, tentando colocar mais pilha aí numa declaração infeliz da nossa companheira lá do município de Sinop. Portanto, nós mantivemos aí a decisão da vontade geral dos trabalhadores, que é manter o movimento de greve, como de fato, ao longo da história do Sintep Mato Grosso, não me lembro do Sintep
ter pago algum tipo de multa por ter feito greve, porque todas as greves que nós fizemos, com exceção da greve de 2016, praticamente todas tiveram esse mesmo destino, ou foi declarada abusiva ou ilegal pelo juiz que analisou monocraticamente a situação. E de todas elas nós recorremos. Portanto, se nós não pagamos nenhuma multa até hoje, não é porque o Sintep deu calote, porque deixou de cumprir com a decisão judicial. As multas não foram pagas porque nós, acreditando no Estado democrático e de direito, e acreditando que o Poder Judiciário, quando se debruça sobre o mérito da situação, acaba verificando que todas as greves que o Sintep realizou até aqui foram greves legais e, portanto, o processo ou foi arquivado ou a gente conseguiu reverter em outras instâncias. Então, no Estado democrático e de direito, como todos sabem, só se é condenado quando o processo está transitado em julgado. É exatamente acreditando nessa perspectiva do Estado Democrático de Direito que nós temos recorrido, né, das decisões judiciais tomadas aqui no âmbito do Poder Judiciário, que tem resolvido aí o problema dessas questões das multas. Agora, nós estamos assumindo as consequências de estar descumprindo temporariamente essa questão da decisão monocrática da desembargadora Maria Eutiles. Ok, o programa está muito bom, a gente tem muita coisa para explorar hoje, para poder falar um pouco sobre a greve, no olhar do Henrique, que é diretor do Sintep, no olhar do deputado Wilson Santos, trazendo aí um olhar do Poder Legislativo. No entanto, a gente vai fazer um breve intervalo e já já a gente volta aí com o programa Confronto de Ideias. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Olá, quer saber tudo sobre o apaixonante universo de eventos, casamentos e família? Venha comigo assistir ao novo programa Casamentar, todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite e aos sábados, reprise às 11 horas da manhã, aqui na TV Gazeta. Programa Casamentar é um oferecimento de Moinho Materiais para Construção. Aqui o vento sopra a seu favor. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Apolo Som e Luz, você com tudo. Flores e Folhas Decorações, sua decoração com um toque de arte. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete. E o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Olá pessoal, final de semana chegando e tá chegando mais um
É dia de Aquapark e você tem que vir passar o final de semana com a gente. Sábado e domingo, das 9 horas da manhã às 17 horas. Nós esperamos por vocês. Aqui não precisa fazer reserva, você pode vir a qualquer momento, adquirir e validar o seu ingresso na portaria. Lembrando que o Aquapark está a apenas 20 quilômetros de Cuiabá, depois da rotatória do Trevo do Manso. 5 km, você vai ver uma enorme placa. Seja bem-vindo ao Aquapark. Nós temos aqui várias atrações para você curtir durante esse dia. Dentre elas, a tirolesa, tem também ainda as piscinas no Complexo de Águas do Aquapark. Nós temos diversas oportunidades de piscina, desde as mais rasinhas para você curtir com a família toda, como também a piscina mais exclusiva para os casais que querem um lugar mais reservado. Uma grande sensação do Aquapark, com certeza, é o nosso bar molhado. A sombra das mangueiras, água corrente, você pode se deliciar e sentar nessas cadeiras confortáveis e passar o dia aqui com a gente. Lembrando que o nosso restaurante é aquilo, você come de acordo com a sua fome, de acordo com o seu bolso e pode ficar à vontade, aproveitando as nossas atrações, todos os seguranças aqui cuidando de todos os filhos e mantendo toda a sua tranquilidade. Venha passar este final de semana agora aqui com a gente no Aquapark. É claro que eu espero por vocês, tá? Vem! O mutirão da conciliação fiscal voltou. Eita, notícia boa! Agora você pode quitar seu IPTU e ISS-QN. E onde vai ser? De 1º a 17 de agosto na Arena Pantanal. Excelente. Rapaz, até 95% de desconto ou até 48 parcelas. Bora! Não é conversa fiada. Venha quitar seu IPTU, ISS-QN e outros débitos fiscais no mutirão da conciliação fiscal. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Confronto de Ideias. E o tema de hoje é educação, a greve da educação. Greve essa que já ultrapassa os 73 dias e já é considerada a maior greve da história do estado de Mato Grosso. Nós temos como convidados aqui o Henrique Lopes, que é dirigente do Sintep, e temos também aqui o deputado estadual Wilson Santos, que vai trazer um olhar hoje para nós sobre o legislativo diante aí dessa greve, que é uma greve histórica e é uma greve que vem aí atendendo e pontuando, né, tanto os pais, como os docentes, como os servidores da educação, os jovens e adolescentes, crianças que estão fora da escola, ou seja, é uma greve hoje que é de atenção social. E aí, para a gente retomar, então, eu volto aqui com o deputado Wilson Santos acerca de uma fala, né, que ontem nós presenciamos, como o Henrique disse, em vários veículos de comunicação, né, que o governo apontou que se, né, o Sintep não saísse da greve, ou seja, se não adere aí a essa proposta ou sai da greve, que pode-se aí demitir servidores, né, efetivos. E até o procurador chegou a mencionar isso, né, de que aquele que por 30 dias, depois que a greve é considerada ilegal, não volta ao seu posto de trabalho, pode ser então efetivamente exonerado. E o governador também, em um dos seus vídeos, né, quando ele fala sobre a possibilidade de proposta, ele fala que ele tem a possibilidade de afastar esses servidores e ao mesmo tempo de fazer contratos temporários para garantia da greve, das aulas, né? Qual que é a avaliação hoje do senhor acerca disso? A avaliação de que tudo isso que o governador Mauro Mendes Ferreira fala tem coerência na cabeça dele. E a tendência é ele cada vez mais aumentar a dose. E quando ele insiste na legalidade, eu vou fazer uma avaliação também de uma ilegalidade que ele vem praticando. A Constituição do Estado, no seu artigo 245, estabelece um percentual mínimo de investimento na educação, de 35%. Como isso nunca foi conseguido, se saltar de 25 para 35 em 4 anos, nenhum governador conseguiu, eu consegui aprovar na Assembleia, com o apoio dos meus colegas, uma emenda que cresce 0,5% todo ano. Então este ano é para ser 27,5%, só no ensino básico.
O que é o ensino básico? É a soma do fundamental com o ensino médio antigo. Então, o ensino fundamental de 1 ao 9º ano, mais o ensino médio do 1º ao 3º ano, eu chamo de ensino básico. E tem que gastar com o ensino básico, aí não está o NEMAT. E tem que gastar de 1 ao 9º ano no ensino fundamental e 1º, 2º e 3º anos do 2º grau, 27,5. Não está gastando. No primeiro quadrimestre, as contas foram apresentadas na Assembleia agora recentemente. Não está sendo legalista. Então ele cobra legalidade dos profissionais de educação e ele não cumpre o que a Constituição do Estado estabelece. Este ano, 2019, o governo tem que aplicar 27,5% no mínimo no ensino básico, sem o NEMAT. Então, quer dizer, é muito fácil ele jogar. Dia desse ele disse que Mato Grosso tem o 3º, o 4º melhor salário do país e que a qualidade do ensino é uma das piores. Eu posso responder também que o governador Mauro Mendes, como governador de estado, ele tem um dos maiores salários do Brasil. E se você fizer uma pesquisa hoje, ele é um dos mais mal avaliados no Brasil. Quer dizer, toda vez que ele faz essas comparações, nós também temos como comparar. O que ele tem que cumprir é isso aqui, minha amiga. Isto aqui é o plano de metas, tá? E aqui, na página sobre educação, o que ele diz? Aqui ele fala: assegurarei o cumprimento disposto na Lei Orgânica dos Profissionais da Educação, que é a LOPE, inclusive garantindo o RGA. Aí ele passou em janeiro, fevereiro, um projeto na Assembleia acabando com o RGA na gestão dele. Então está faltando para o governador Mauro Mendes ouvir mais, dialogar mais, e entender que ele não está governando as empresas dele, está governando dinheiro da sociedade. Eu tenho certeza que a sociedade concorda que ele coloque em dia o salário dos profissionais, que ele não persiga os profissionais, que não faça mais frases de efeitos para humilhar, para diminuir a importância dos profissionais da educação. Essa é a minha observação nesse momento. Ok. Henrique, eu acho que é importante a gente falar um pouco dessa notícia hoje da tarde, né, que foi às 15 horas protocolizado no Sintep, né, uma proposta do governo e que envolveu aí, acho que 5 deputados aproximadamente que estariam em reunião com o governador. Qual que é a avaliação hoje geral, né, dessa proposta e o que tem nessa proposta para que você que está em casa também saiba um pouco do que é que está sendo apresentado pelo governador? Bom, Cristiano, eu quero fazer um comentário rapidamente com relação ao tema que você questionou ao deputado Wilson Santos sobre as ameaças do governador, que para nós não foi nenhuma surpresa, até porque antes de entrarmos em greve, nós recebemos uma contranotificação da Procuradoria-Geral do Estado dizendo que era para não entrar em greve, porque se entrasse em greve, o governo tomaria essa decisão. Então, quero avaliar que é uma declaração infeliz, porque é uma greve de depois de 70 dias. O governo ainda vinha trazer a possibilidade dos trabalhadores permanecer por pelo menos mais 30, significa que nós vamos chegar a 100 dias de greve aqui no estado de Mato Grosso. Então, acho que o governador tem que repensar um pouco as suas declarações, ele precisa saber que ele é o chefe número 1, né? Ele é o chefe do estado aqui de Mato Grosso e precisa se comportar como chefe de estado e entender que tem um conflito instalado e que não adianta tentar querer apagar fogo com gasolina, que o resultado todo mundo já sabe como que será. Então, ficar atento aí a essas questões. Com relação à proposta que o governo apresentou, eu quero lamentar o fato da categoria ter se reunido no final de semana em Conselho de Representantes, em Assembleia Geral, e o governador, se ele tinha essa proposta que ele inclusive ventilou na imprensa, que apresentaria na semana passada, e depois disse que apresentaria na segunda-feira, quero lamentar o fato dele não ter tido o compromisso de apresentar a proposta para que os trabalhadores pudessem fazer a devida avaliação desse projeto do governo. Nós tivemos aqui os trabalhadores de todo o estado de Mato Grosso, profissionais lá de Confresa, Vila Rica, lá de Juína, Juara, pessoas com mais de 1.200 quilômetros de distância e depois que passou a Assembleia, durante a realização do ato público, é que a gente fica sabendo que está nas redes sociais uma proposta do governo do estado que, aliás, não é essa a recomendação
nas relações institucionais. A coisa não é pessoal, não é o presidente do Sintep lá, o companheiro Valdeir, brigando com o senhor governador Mauro Ferreira Mendes. É uma categoria de trabalhadores da educação que quer, acima de tudo, o respeito. Então, o governador poderia muito bem ter protocolado a proposta lá no Sintep para que a gente pudesse fazer a avaliação. De qualquer forma, chegou hoje, né, às 15 horas, né, um documento que eu, inclusive, não tenho toda a condição de fazer toda a avaliação do documento. Ele apresenta, primeiro levar para a sociedade que nós temos uma pauta de reivindicação que trata da estruturação física das escolas, da posse do concurso público e da questão da política da dobra do poder de compras, que é a garantia da Lei 510. Então, a grosso modo, o governo reafirma, né, de novo no documento que estaria cumprindo com a 510 após chegar ao limite de 49%. É bom que se diga que no passado ele disse que não tinha condições de cumprir de jeito nenhum, né, porque dizendo que ela era impossível, impraticável e ilegal. Ele apresenta, né, também a perspectiva da revisão geral anual, não só para os trabalhadores da educação, mas para o conjunto de servidores aqui no estado de Mato Grosso. Lembrando que, como o próprio deputado Wilson Santos disse, que a RGA estava praticamente esquecida nesse processo. E ele traz lá uma metodologia dizendo que o que sobrar, né, quando se cruzar receita com despesa, essa sobra seria utilizado 25% para pagamento das leis de carreira e os outros 75% para assegurar a revisão geral anual. E traz, né, aí, na questão dos salários que estão cortados, para os trabalhadores receber em 2 parcelas nas datas que você já colocou aqui, inclusive colocando uma parcela lá para frente, o que é complicado para quem já está, né, com muitos dias de salário cortado, devendo tudo, alguns perdendo carro, apartamento já com problema, financiamento no banco, aqueles que conseguiram e por aí vai. Então, é uma proposta do governo que ele não apresenta dados, não apresenta números, né? Então, para nós é uma incógnita em saber, né, qual de fato é o resultado prático disso daí. Porque essa proposta, levando em consideração o que já houve durante o período da greve, e aí o deputado Wilson Santos esteve presente lá com a derrubada do veto sobre o FEX, que vai trazer um pouco mais de recurso para as receitas correntes líquidas do Estado. E também sobre a própria lei que o governo fez, né, na perspectiva de rever os incentivos fiscais. Então nós não sabemos, para nós é algo que nós não temos condições de projetar o que vai significar de fato de sobra das receitas correntes líquidas para poder aplicar em salário. Em tese, né, você não sabe se quando fechar, né, o quadrimestre que ele está falando, se você vai ter sobra para poder ultrapassar o 7,69 ou se não vai ter nada. Então pode ser que isso vai significar alguma coisa ou pode ser que isso não significaria absolutamente nada. Então é uma situação bastante, uma incógnita que tá colocada e nós pretendemos ter melhores esclarecimentos com relação a isso, até do ponto de vista das projeções, né, das receitas aqui do Estado, dado aquilo que foram as alterações nas legislações colocadas aqui no estado de Mato Grosso. Então, a grosso modo falando, o teor da proposta. Ela já está, inclusive, o governo inclusive publicou no próprio Instagram, né, do governador do estado antes de encaminhar a proposta ao Sintep Mato Grosso, e é com base nesses parâmetros que os trabalhadores da educação se reunirão novamente na sexta-feira, porque sempre será o nosso compromisso, toda vez que o governo apresentar uma proposta, convocar os trabalhadores para poder fazer a apreciação e a avaliação dela. E eu parabenizo o governador por ter entendido que o que acaba com greve é proposta. Como nós somos, né, da educação, e o principal objeto da educação é o processo de ensino e aprendizagem, deputado Wilson Santos, eu espero que o governador Mauro Mendes aprenda com a educação, que tem um gesto de carinho, um gesto, né, de amor, e que a gente envolve inclusive a emoção na hora que a gente vai ensinar, que ele aprenda, né,
com a educação e que isso esteja servindo de lição para ele, inclusive, sobre como tratar as instituições e como tratar os trabalhadores da educação. De forma que, se você me perguntar qual é a perspectiva dos trabalhadores sobre o futuro do movimento de greve aqui no estado de Mato Grosso, eu lhe diria ainda que, para mim, também ele é uma incógnita, porque nós vamos encaminhar o documento para os trabalhadores e vamos verificar se eles serão chamados para verificar se isso é minimamente aceitável ou não após esses 73 dias de greve aqui no estado. Henrique, só rapidamente para esclarecimento. Então, para o ano de 2019, não teria o cumprimento da Lei 510 de 2013 com base nessa proposta do governo, que foi entregue hoje? Isso, o governo ele aponta a perspectiva para alguma recomposição, tanto das leis de carreira como da 510, para o ano de 2020. É bom que se diga que os trabalhadores da educação havia aprovado na sua Assembleia Geral que o governo deveria apresentar datas e os percentuais para integralizar os 7,69. Até que, até 2020, isso era perfeitamente factível, porque a categoria já tinha apresentado esse parâmetro. Aliás, uma das propostas apresentadas pela Assembleia Legislativa dava conta de integralizar os 7,69 em 2020, antes daquilo que a categoria tinha previsto, que era até a próxima data base. E a próxima data base da categoria é maio de 2020. Então, apresentar uma proposta que assegure a recomposição até 2020 está dentro do parâmetro estabelecido já pela categoria. Agora, não saber exatamente o que significa isso, vamos ver qual que vai ser a reação dos trabalhadores na Assembleia Geral. E ela coloca um condicionamento, né? Parece que não pode estourar aquele número de pessoal, que hoje é de 58%, acho que do Estado, né? 58 49 é o limite. O limite hoje é 49 e o governo já ultrapassou. Diz que está em 58. Veja bem, o nosso questionamento não é nem os 49%, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que precisa ser cumprida, igual a Lei da Revisão Geral Anual e igual a Lei 510 precisa de ser cumprida. Aliás, está muito mais fácil o governo cumprir com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que lá já está inclusive estabelecendo alguns parâmetros de medidas que ele deveria e que ele deve tomar para poder se adequar ao limite prudencial, do que deixar de cumprir com a 510, que simplesmente determina que ele assegure os 7,69. Então, o governo do estado de Mato Grosso está incorrendo em ilegalidade, está tentando inventar um discurso, está tentando inventar uma história de que tem uma lei que pode ser cumprida e outra não, e até onde eu sei, a lei, se ela está em vigor, ela precisa de ser cumprida. Então, tem esse problema aí apresentado pelo governo. Então, o nosso debate, inclusive do Sintep Mato Grosso, nunca foi discutir limite prudencial. Nós queremos discutir quais são as receitas que o Estado, de fato, deveria ter, tá certo? Por isso a nossa crítica com relação à política de isenções e incentivos fiscais desordenadas aqui no estado de Mato Grosso, que beneficia uma pequena minoria em detrimento da sociedade. Então, o problema não é nem os 49%, mas a receita que não chega para poder fazer com que o Estado esteja dentro do limite prudencial. Ok, Henrique. Bom, nós encerramos esse segundo bloco do programa Confronto de Ideias, pedindo para que você que está em casa continue nos acompanhando. A gente vai estar falando aqui sobre a greve da educação, com o olhar do deputado estadual Wilson Santos e com o olhar do dirigente do Sintep, Henrique Barros. Continue aí, TV Gazeta, canal 19.1. Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Olá! Quer saber tudo sobre o apaixonante universo de eventos, casamentos e família? Venha comigo assistir ao novo programa Casamentar, todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite e aos sábados, reprise às 11 horas da manhã, aqui na TV Gazeta. Programa Casamentar é um oferecimento de Moinho Materiais para Construção. Aqui o vento sopra a seu favor. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Apolo Som e Luz,
Você com tudo. Flores e folhas e decorações. Sua decoração com um toque de arte. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete. E o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. O mutirão da conciliação fiscal voltou. Amiga, tá sabendo? Vai ter mutirão para pagar IPTU e ISS-QN com 95% de desconto ou até 48 parcelas. Sério? Quando? 1º a 17 de agosto, lá na Arena Pantanal. Vou falar pro meu irmão. Ele tem algumas infrações de trânsito. Não é conversa fiada. Venha quitar seu IPTU, ISS-QN e outros débitos fiscais no mutirão da conciliação fiscal. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Confronto de ideias. E a nossa temática de hoje é a greve da educação, greve que já ultrapassa os 73 dias, sendo a maior greve da história de Mato Grosso. Para falar sobre esse assunto, estão aqui conosco o deputado Wilson Santos e também o Henrique Lopes, né, que é dirigente do Sintep. Deputado, então, indo nesse sentido, né, acho que o Henrique trouxe aí um passant para a gente, né, o que é a proposta hoje do governo do estado, inclusive colocando que a possibilidade do pagamento da Lei 510, né, está condicionado ao atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, como é que fica, né, e aí a sua opinião enquanto legislativo? São duas leis, como o Henrique mesmo apontou, né, é a Lei da Dobra e a Lei da Responsabilidade Fiscal. O que acontece nesse caso? Como que o senhor avalia isso? E agora eu estou apresentando uma terceira lei, que é a Constituição do Estado, que obriga a cumprir o mínimo, chamado duodécimo. Na verdade, a proposta do governo é conversa para boi dormir. Na história, teve um período em que dizia assim, esta lei é só para inglês ver, é lei para inglês ver. Na verdade, a proposta dele está dizendo o seguinte, não vou pagar. É isso que ele quis dizer, em rápidas palavras, não vai pagar, essa é a posição dele. Muito bem, há um conflito, o governo do estado alega que está em estado de calamidade financeira, o que não é verdade, o que não é reconhecido pela Secretaria do Tesouro Nacional, o que não é reconhecido pela Advocacia Geral da União, AGU, o que não foi reconhecido pela Procuradora-Geral de Justiça, Raquel Dodge, e o que também não foi reconhecido pela ministra Rosa Weber. Então, não há reconhecimento em Brasília de que Mato Grosso esteja em estado de calamidade financeira. Por quê? Porque a arrecadação de Mato Grosso só aumentou. Só o FETAB de janeiro até abril, janeiro, fevereiro, março e abril, nesses 4 primeiros meses, Cristiano, faturou 706 milhões. Só o FETAB, 706 milhões. O aumento no ICMS nesses 4 primeiros meses, em relação aos 4 primeiros meses do ano passado, foi de 235 milhões. E eu já disse, o crescimento do ICMS, mais o crescimento do FETAB e mais o crescimento do IPVA, esses 3 juntos, vai superar 1 bilhão e 400 milhões em 2019 em relação a 2018. Então dinheiro tem sim, não paga porque não quer.
Eu falo isso porque eu fui prefeito de Cuiabá. E muita gente sabe como eu peguei a prefeitura de Cuiabá. Então essa proposta que foi apresentada aí hoje, às 15 horas, ao Sintep, é proposta para boi dormir, é conversa fiada. O governo, no maior grupo de despesas que existe, que é formado pelo salários, encargos sociais, amortização da dívida, serviços da dívida e custeio. Nesse grupo, com esses 5 itens, o governo deve gastar esse ano, Cristiane, 13 bilhões de reais. Sabe quanto que ele economizou no primeiro quadrimestre? Apenas 0,8%. O número de cargos políticos, cabide de emprego, você acha que houve redução? Não houve, aumentou. Então, quer dizer, o governo não está fazendo o dever de casa. O governo é para estar diminuindo gastos com custeio, com passagem aérea, com combustível, com diária, com energia, com água, com papel chamex. É para estar diminuindo os gastos internos para sobrar dinheiro aqui na ponta. Mas o governo não faz o dever de casa. Ele aumentou o número de cargos de DGAs. Tem outra mensagem agora para aumentar mais cargos de DGA no MTPAR. Ele criou 53 novos DGA 6, extinguiu 8 DGA 1, só que as secretarias extintas mantêm toda a estrutura lá, só acabou com o cargo de secretário. As secretarias continuam inteiras e aumentou mais 53 DGAs. Quer dizer, o governo está na contramão, aumentando impostos. E agora na questão dos incentivos fiscais sobre o algodão, a Assembleia cometeu uma barbárie. Deu um cheque em branco ao governador, para que ele negocie diretamente com os produtores de algodão qual vai ser o tamanho da dispensa do ICMS. Até agora é 60%. Quem produz algodão em Mato Grosso, quando for pagar o ICMS, só paga 40%. Agora estão dando ao governador a carta branca para ele negociar uma ampliação desse desconto. Em vez de pagar 40% só, ele vai poder pagar 30%, 25%. Quer dizer, aumentando impostos sobre materiais de construção, sobre remédios, sobre energia rural, aumentando cargos políticos, cabide de emprego, não consegue diminuir as despesas do Estado, está gastando mais agora com outros itens, e aí parte para cima da greve. E profissionais que sempre fizeram o que puderam. O que nós tínhamos que estar gastando energia agora, Cristiano, não é para estar discutindo greve, é para estar discutindo formação continuada, material didático adequado, implantação de laboratórios de informática, de química, de física, de biologia, avanço no tempo integral do garoto na escola. Nós estamos discutindo, quer dizer, esse ano está perdido. E eu vou fazer um prognóstico aqui que espero estar errado, mas este governo vai ser o governo mais ruim para a educação em Mato Grosso. A educação não vai avançar absolutamente nada na gestão do governador Mauro Mendes Ferreira, infelizmente. E até assim, só para retomar quem está em casa, né, nos acompanhando aqui, tem algumas falas sobre o programa, né, quero trazer para você, Henrique, talvez já vai dar uma aquecida na Assembleia, né. Uma fala da Yara Luiza: esquece essa proposta, ele é esperto e não vai sair perdendo, é para isso que ele foi ganhando tempo e fez um estudo, esse estudo não foi à toa. Elizabeth Orives: na luta até a vitória. Hélio Ferreira: com essa proposta eu voto que a greve continua. Carmen: não é proposta, gente, esse governo é o fim. Então quem está em casa, está acompanhando aí o programa, Henrique, já está sinalizando que efetivamente o governo não apresentou uma proposta que realmente pode motivar aí com que o movimento paredista seja encerrado. E aí eu até pergunto para você, Henrique, quais são assim, as expectativas hoje com relação a essa Assembleia que vai ser feita na sexta-feira, agora, para tratar do movimento e da proposta? Só fazer um rápido comentário sobre as receitas do Estado, dizer que o Mato Grosso fez um orçamento na ordem de em torno de 24 milhões e que ontem, na hora que a gente estava fazendo a caminhada ali pelo centro político, ao passar em frente o impostômetro, 24 bilhões, ao passar em frente o impostômetro, que ali ao lado do impostômetro também poderia estar também o sonegômetro, né, para as pessoas saberem o que é sonegado aqui no estado de Mato Grosso, mas está lá o impostômetro,
dando conta que o Estado já arrecadou 19 bilhões de reais. Então está próximo de 20 bilhões e nós temos ainda praticamente quase que 5 meses para terminar o ano. Então o orçamento do Estado está comprovado que foi subestimado pelo senhor governador Mauro Mendes. Então o Estado está arrecadando e tem perfeitas condições de atender os trabalhadores. A Assembleia, Cristiane, eu vou dizer para você que ela é uma Assembleia que os trabalhadores não vão vir com aquele entusiasmo para o encerramento do movimento de greve, porque ela é uma proposta, a Assembleia para avaliar a proposta não foi apresentada a princípio pelo Sintep, o governo foi lá nas redes sociais e apresentou, ele deve estar acompanhando inclusive qual é a reação dos trabalhadores daquilo que ele escreveu ali naquela proposta. Então é uma Assembleia bastante, se você está me perguntando o perfil da Assembleia, eu creio que ela será uma Assembleia muito tensa, né? Porque os trabalhadores não vão enxergar a efetividade da concretização da Lei 510 na proposta, e por outro lado, todo mundo sabe que os profissionais da educação, né, pressionados aí por todo tipo de terrorismo, inclusive que essa história de processo administrativo disciplinar sobre suas cabeças, e também a condição da própria sobrevivência dos trabalhadores. Então, eu penso que nunca aquele filme Sangue e Honra foi tão importante para poder ser analisado num momento como esse, né? Até porque pode ser que alguém imagine estar tendo uma suposta vitória numa determinada luta, e é preciso perguntar que honra há nisso. Então, o governador Mauro Mendes, que deve aprender muito com a educação e que inclusive está fazendo questão de dizer que apenas 30 e poucos % dos trabalhadores estão em greve, e eu quero dizer ao governador que se tivesse 5% em greve, estariam lutando pela honra, tá certo, desses trabalhadores. Enquanto tiver um trabalhador em greve, com disposição de fazer greve, o Sintep Mato Grosso vai coordenar ela aqui no estado de Mato Grosso. Então, portanto, o suposto esvaziamento da greve que o governador vem ventilando aí nos meios de comunicação, também é preciso levar em consideração em que condições ele está conseguindo, né, mesmo que de forma lenta, e esse seu objetivo. Então, nós não precisamos de pessoas com esse perfil para administrar o Estado, mas alguém que de fato tenha um pouco mais de humanidade. Nós esperamos que a educação seja capaz de apresentar esse aprendizado ao governador Mauro Mendes. E para você que está em casa, a lei do poder de dobra, poder de compra, né, de 510 de 2013, ela é resultado de uma greve, né? E nesse momento há uma greve para que ela seja cumprida, né? Então a gente está tendo uma inversão de... Não é fácil a vida do professor. Não é. Uma inversão de prioridades. Uma greve para que ela acontecesse, hoje uma greve para que ela pelo menos seja mantida. Mas, Wilson, eu queria entrar num outro assunto, né? E aí, assim, entendendo que hoje você, dentro do parlamento, tem sido um dos deputados que vem fazendo o enfrentamento junto com os servidores da educação, né? Como um todo, em defesa tanto da RGA como da Lei 510, desse cumprimento. Mas tivemos, acho que teve um momento em que teve uma reunião de conciliação, né, entre o Sintep e o governo. Inclusive, você compareceu, né, nessa reunião para poder participar, inclusive na condição de membro da Assembleia Legislativa, né, para participar dessa mesa de negociação, e o governo não aceitou a sua presença, né? Ao que se deve isso, né? O que está acontecendo aí, que em tempos em que o Wilson, né, defende educação, o Wilson não pode participar dessa reunião com a educação, fomentada aí, né, pelo posicionamento do governo naquele momento. Cristiano, são as incoerências do poder, né? No começo do ano, o governo assumiu em janeiro, mandou um pacotaço para a Assembleia, aumentando o FETAB sobre os grandes produtores, eu votei a favor. Fazendo uma reforma administrativa, mesmo muito tímida, mas votei a favor. Impondo uma lei de responsabilidade estadual, votei a favor. Nesse momento era maravilhoso, bacana. Agora, no momento de greve, eu fui representando a Assembleia oficialmente, fui com ofício em mãos, entreguei ao juiz, doutor Hildebrando Costa Marques, e ele disse: eu concordo com a participação do deputado representante da Assembleia,
O procurador de justiça, doutor Edmilson Pereira, disse: eu também concordo. O Sintep também diz: pode permanecer, nós aceitamos. Mas aí o secretário-chefe da Casa Civil diz: não, o governo não concorda, o governo não aceita a participação do deputado, então eu me retirei para não conturbar mais. Mas, na verdade, nós estávamos ali, porque a Assembleia é sempre essa caixa de ressonância, essa mãezona, está sempre aberta para receber todo mundo. Os funcionários vão, são recebidos, os empresários vão, os desassistidos vão, os religiosos, os militares. A Assembleia recebe todo mundo e procura construir um entendimento, um consenso. Mas o que eu sinto é que o governo Mauro Mendes Ferreira não quer um entendimento com a categoria, porque o medo dele é que isso repercuta sobre as outras categorias. Ora, se os profissionais de educação ganharam, os militares também vão querer ganhar. O pessoal da área civil vai querer ganhar. Os procuradores, enfim, esse é o receio dele. O que eu digo é que o governo vem descumprindo o próprio plano de governo que apresentou durante o processo eleitoral. Não tem sido democrata, tem feito falas muito duras e discriminatórias em relação a uma categoria importante da sociedade. E eu lamento, mas esses primeiros 7 meses já deu para a gente ter uma noção precisa que o governo não está absolutamente nem aí para a educação, porque é do filho do pobre, Cristiano. É do pequeno, do trabalhador. É do filho do gari, é do vigiante noturno, é do servente pedreiro, do pintor, é do pedreiro, do marceneiro, da costureira, é da lavadeira. Estão nem aí. São 400 mil crianças e jovens desesperados na busca de conhecimento, porque a educação para o pobre é o único elevador, a única ascensão social capaz através da educação. Então o governo não está nem aí, virou as costas para a educação. Sexta-feira os profissionais vão se reunir de maneira autônoma, tem autoridade para decidir sobre isso. Mas eu acredito que a greve deve continuar, porque a proposta do governo e nada é a mesma coisa. O que ele disse? Ele disse claramente: não vou pagar a lei complementar 510. Por quê? Porque ele não consegue baixar os seus custos. Eu mostrei aqui, ele aumenta cargos políticos, aumenta o cabide de emprego. No setor, no grupo maior de gastos, ele não consegue reduzir, a capacidade de gestão é pequena. Tá? Então, eu entendo de que este conflito ainda vai se arrastar por um bom tempo. Wilson, até eu já vou voltar aqui com o Henrique, mas só fazendo uma ponderação, que eu acho que vale a pena, né? Um dos grandes motes aí da campanha de Mauro Mendes foi justamente pautar o RGA como sendo grande prioridade e incluindo o discurso do pagamento dentro do próprio mês, né? E, no entanto, o que nós vimos foi justamente uma sinalização contrária ao pagamento do RGA e hoje o Fórum Sindical se reuniu para discutir a proposta que o governador enviou para o Sintep, porque ela trata também sobre o RGA, né? No período que Pedro Taques foi governador, o enfrentamento com o funcionalismo foi muito grande, né? E parte dessa discussão fomentou hoje o RGA, que demonstrou que não vai ser cumprido, pelo menos esse ano, hoje, pelo governo. Como é que você avalia, Wilson, assim, essa que foi uma promessa de campanha, essa que praticamente foi o que colocou o Mauro Mendes como anti-tax naquele momento de tensão com relação a essa pauta do funcionalismo? Como que você vê ele hoje descumprindo aquilo que ele colocou como prioridade no seu programa de governo e que foi publicado em vários veículos de comunicação? Primeiro eu quero dizer que eu estou estranhando o afastamento do Fórum Sindical do Sintep. Eu vi muitas vezes o Sintep apoiando o Fórum Sindical, sempre juntos na gestão táxi, e agora eu estranho por que o Fórum está tão distante do Sintep. Mas isso é uma questão de fórum íntimo do Fórum, eles vão resolver. O governador Mauro Mendes, o candidato Mauro Mendes, ele colocou aqui no seu plano de governo, está aqui, ó, em várias páginas, de que ele pagaria salário dentro do próprio mês. Não está fazendo. De que ele pagaria a RGA. O que ele fez com a RGA, Cristiane? Em janeiro ele encaminhou uma mensagem para a Assembleia propondo o fim da RGA. Ele criou uma série de condicionantes que acabavam com a RGA. A Assembleia, através do deputado Eduardo Botelho, conseguiu aprovar uma emenda só extinguindo o RGA pelos 2 primeiros anos, o Henrique sabe disso, e abrindo a porta, a possibilidade de pagamento da RGA no 3º e 4º ano da gestão Mauro Mendes. Então,
o que eu analiso é que o governador Mauro Mendes está meio perdido nesse começo de governo. Ele não apresentou à sociedade um plano de desenvolvimento para a sociedade. Como é que ele vai gerar empregos para 160 mil trabalhadores que estão desempregados no olho da rua nesse estado? Como é que ele vai apoiar os municípios na infraestrutura dos municípios? Qual a qualidade da educação que ele vai dar? Qual a qualidade que ele vai dar na área da segurança? Enfim, o governador, na minha concepção, deixou os grandes problemas da sociedade e está mergulhado como um avestruz na questão fiscal e não consegue reduzir os custos da máquina, não consegue recuperar a capacidade de investimento do Estado. As poucas obras que estão sendo feitas são todas obras iniciadas, idealizadas pelo governo anterior, que é aqui a saída para a Guia, essa rodovia aqui é Helder Cândia, que é a conclusão do asfalto da Água Fria até a Chapá já está chegando. São poucas obras que foram retomadas, mas todas da gestão do governo anterior. Então, na minha concepção, o governo está sem rumo, faz um enfrentamento desnecessário aos profissionais da educação, que está brigando por 7%, que é uma bobagem. É uma bobagem isso. Eu paguei em 60 dias 300%, 3 salários integrais. Então, estou dizendo porque eu já sentei nessa cadeira. Eu sei o que é ser prefeito, o que é ser gestor. O governador Mauro Mendes está perdendo muita energia, muita gordura, rapidamente, pela forma intransigente e excessivamente dura. O que ele tinha que ter feito não fez, que era uma reforma administrativa profunda. A sua reforma está aí. 6 meses depois, está aí de novo atrás de aumentar impostos, perseguindo profissionais da educação. Na minha concepção, é um começo atabalhoado. Ok. Henrique, eu queria ponderar uma situação que essa semana, como você mesmo disse, acabou sendo reverberada por muitos veículos de comunicação, que era o posicionamento dos pais, né, que agora ficaram descontentes com o movimento paredista na medida em que ele percebe que a greve avança aquele período que havia sido de férias e por isso não teria tido, né, nenhum grande inflamação, né? E até tivemos essa semana uma manifestação de alguns pais, né, pedindo o retorno às aulas. Em tempo que o governo fala que a greve ainda está mínima, que só tem 40% dos servidores paralisados, né? Mas nós vemos aí uma reação da sociedade muito maior, mostrando que realmente esse quantitativo ultrapassa 40% e que tem que se discutir aí com esses pais. Então, eu queria que você me ponderasse para os pais que estão assistindo o nosso programa. A gente está aí com muitas referências aqui, depois vou ler mais algumas, de alguns outros telespectadores e pessoas que estão acompanhando o programa pela internet e que estão pedindo, Henrique, para que você faça uma fala para esses pais, a compreensão do movimento paredista. Bom, primeiro eu quero dizer que eu também sou pai de família, tenho minhas crianças na escola. E a criança, quando está fora da escola, todo pai quer e tem o direito de exigir a escola para o seu filho. Então, da mesma maneira que o pai vai exigir dentro dos seus direitos uma escola de qualidade para os seus filhos, os trabalhadores da educação vão lutar também de forma intransigente aí pelos seus direitos. Não se trata de uma greve feita com o objetivo de prejudicar os estudantes. Se há algum prejuízo nesse processo, ele é a consequência de uma luta de uma classe que é a que presta um dos melhores, um dos serviços mais essenciais para a sociedade e não tem o devido reconhecimento por parte daqueles e daquelas que estão se colocando na condição de gestores. Como eu disse, o papel da educação é trabalhar também a questão da aprendizagem. Ao longo da história, eu inclusive chamo a atenção das pessoas para que alguém me aponte um direito que ela, mesmo não sendo trabalhadora da educação, que ela tenha hoje, que foi fruto de concessão espontânea. Ao longo da história, o direito que os trabalhadores têm de final de semana remunerado, de férias, 13º, salário no 5º dia útil do mês, licença-prêmio, licença maternidade, tudo isso foi fruto de luta. E toda luta ela vai gerar os conflitos, que são perfeitamente entendidos da nossa parte, até por entender que a lógica da livre manifestação. Eu quero parabenizar os pais que estão se organizando para querer o retorno das aulas dos seus filhos. Eu só lamento que
essa organização esteja sendo feita fora do movimento de greve dos trabalhadores da educação. Aproveito, os convido, inclusive, para poder engrossar as fileiras, né, junto aos trabalhadores da educação quando vão para a rua fazer as suas manifestações, que talvez o caminho seja mais curto eles estarem ao lado dos trabalhadores da educação do que tentar impedir aí os trabalhadores de exercer um livre direito seu, de reivindicar os seus direitos. Então, bem-vindos aos pais junto conosco no movimento, para que a gente possa todos pressionar o governo, que quem está fora da lei nesse processo é o governo do Estado e não os trabalhadores que estão lutando simplesmente pelo cumprimento de uma lei aqui no Estado de Mato Grosso. Ok, nós estamos aí já quase encerrando o programa Confronto de Ideias. Eu vou passar para os nossos convidados, o deputado estadual Wilson Santos e para o Henrique, para que eles possam fazer considerações finais aí acerca dessa discussão hoje da greve da educação, que, como já dissemos em vários momentos, é considerada já a maior greve da história, né? E aí, deputado, eu gostaria então que você fizesse suas considerações finais, ponderasse aí quais são as expectativas, né? E até no sentido de orientação para o movimento como membro do Legislativo, como de repente as coisas poderiam caminhar, né? E deixar aí suas considerações para quem está nos assistindo, para os servidores, para os estudantes, acerca desse movimento que é em luta de direitos de trabalhadores. Cristiano, primeiro eu quero agradecer o convite e, segundo, dizer que eu tenho votado várias coisas com o governo Mauro Mendes Ferreira. Minha posição não é radical. A maioria das matérias encaminhada à Assembleia tem tido meu voto favorável. O aumento da taxação sobre o agronegócio, que era uma luta minha, o governador mandou, nós votamos a favor. A reforma administrativa tímida, mas votamos a favor. O decreto de calamidade financeira, votamos a favor, dando um voto de confiança ao governador no seu primeiro ano. A lei de responsabilidade estadual, votamos a favor, que ele mesmo está quebrando a lei. A lei é o seguinte, não pode construir despesas para os seus sucessores. Ele está agora buscando um empréstimo para 20 anos, para acabar em 2038. Aí vem um novo governador em 2022, um novo em 2026, um novo em 2030, um novo em 2034 até 38. Quer dizer, ele manda o projeto, a gente aprova, depois ele mesmo desfaz. Assim como fez na campanha, dizendo que pagaria o salário dentro do mês, de que pagaria a RGA, não quer pagar a RGA, mandou um projeto para acabar com a RGA, que pagaria todos os direitos dos profissionais, não quer pagar. Dinheiro tem. Só este ano nós teremos um excesso de arrecadação que superará 1 bilhão e 500 milhões de reais. Só este ano. Mais de 1 bilhão e 500 milhões em relação ao ano passado. Então, naquilo que eu acho que o governo está correto, eu tenho votado a favor. Mas nessa questão da greve, eu tenho sido um pouquinho mais agudo, um pouquinho mais ácido, porque governo que não valoriza a educação não merece respeito. Os pobres só têm possibilidade de uma ascensão social, de ser um doutor na vida, se educação for oferecida a ele, educação de qualidade. O Brasil já conseguiu universalizar, colocar todas as crianças de 7 a 14 anos na sala de aula. Agora a nossa meta não é mais universalizar, agora é dar qualidade. Qualidade à educação. E tratando a educação dessa forma, 70 e tantos dias, daqui a pouquinho 80, 90, 100 dias, o que esse aluno aprendeu? Já desaprendeu tudo. E os professores vão ficar extremamente magoados, porque quebrou a confiança no governador. A maioria dos profissionais de educação votou no Mauro Mendes para ser governador. Eu tinha avisado lá atrás, vocês vão se decepcionar. Em menos de 6 meses vocês vão se arrepender. E foi o que aconteceu. Agora o caos está instalado. Cabe a nós não só fazer diagnóstico, mas apontar caminhos. E um dos caminhos que eu faço é, governador, cumpra o artigo 245 da Constituição. Caso contrário, eu vou acionar Vossa Excelência na Justiça. Conceda os 7,69, pode ser até em 8, 9, 10 parcelas, de maneira que termine em abril. Os professores aceitam. Pague o que é devido, porque eles vão repor as aulas. Então eu quero agradecer a oportunidade e dizer aos nossos colegas de profissão, não desanimem, o jogo está na reta final, é importante manter o foco, a liderança do sindicato está conduzindo muito bem o movimento, todos os passos para garantir a legalidade foram dados, tanto é que a greve até o momento não foi declarada ilegal, e eu parabenizo
os profissionais pela resistência, pela garra, pela determinação, porque essa vitória depois vai ser distribuída para todos os 41 mil profissionais, não só apenas aqueles que estão em greve, mas os que estão em greve e aqueles que não estão também. Tudo que vier de benefício vai ser repartido para todos. Então, continue na luta e conte com o nosso apoio. Henrique, pedir para você também deixar suas considerações finais, você que é representante hoje aí do Sintep, que vem fazendo uma atuação muito efetiva, né? E bastante efetiva, eficaz, né, também. E aí pedir para você deixar então as considerações hoje para os servidores da educação, para os pais, como você já salientou, para os estudantes e para a sociedade como um todo, já que essa causa é uma causa de todos. Eu quero agradecer, parabenizar o programa, parabenizar aqui o deputado Wilson Santos pela contribuição, né, nesse debate, dizer da importância do processo educacional na formação de pessoas, na mudança de perspectiva, principalmente daqueles que são os menos favorecidos. Eu sou de uma família de extrema pobreza e a gente conseguiu chegar onde chegou através da educação. A gente associava o trabalho da roça com o caderno, né, na própria roça, para poder conseguir chegar onde a gente chegou. E com certeza, na mesma condição que eu tive que as mesmas dificuldades que eu enfrentei para chegar à condição de profissional da educação hoje, tem muitos filhos e filhas da classe trabalhadora também, né, nesse mesmo viés. Então, portanto, dizer para as pessoas que a greve que nós estamos fazendo aqui é luta por direito, é luta por sobrevivência. E por fim, eu quero mandar um recado para o governador Mauro Mendes na condição de trabalhador da educação. Na educação, quando o estudante não vai bem, né, você busca recuperá-lo, tá certo? E eu gostaria que os prognósticos apresentados pelo deputado Wilson Santos não se confirmassem. Eu, na condição de cidadão mato-grossense, quero dizer ao governador que nós não torcemos contra o seu governo, porque se o governo dele não der certo, é pelo menos 4 anos de desastre para todo mundo. Como ele está numa escola que vai durar pelo menos 4 anos e o ano ainda não terminou, quer dizer ao governador que ainda dá tempo, entendeu? Acho que na recuperação, vai para a recuperação e tem a condição aí de atender aquilo que é o direito dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, desejar aqui uma boa noite, um abraço ao telespectador e dizer firme na luta aí a companheirada que ainda se mantém no movimento de resistência aqui no estado de Mato Grosso, que é essa maior greve da história e uma greve que está dando uma verdadeira aula, né, de cidadania e de resistência aqui, e uma aula ao governador do estado sobre a necessidade de respeitar os trabalhadores. Um abraço a todas e todas e parabéns, viu, Cristiano, você mais uma vez pelo programa. E nós agradecemos então a presença do Henrique Lopes, diretor do Sintep, a presença do deputado estadual Wilson Santos, todos aqui travando uma discussão em defesa da educação e trazendo informações para você que está em casa. Agradecemos você, telespectador, que também nos acompanhou e na terça-feira que vem nós estamos de volta com mais um programa Confronto de Ideias. Tenham todos uma boa noite.